saudação especial a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto do Encontro. Hoje com a presença do vereador Marcos Papa e do doutor Luiz Eugênio Scarpino. Vamos falar muito sobre a abertura ou não da comissão sobre cassação da prefeita. Parece que foi rejeitado pela base. Vereador, obrigado pela sua presença. Por que a população se sente derrotada com a rejeição dessa abertura de comissão sobre cassação? Bom dia, Luciano, bom dia aos telespectadores e bom dia, doutor Luiz Eugênio, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara. A população se sente derrotada porque a população está sentindo o desgoverno na pele, né? A cidade ela está abandonada, a cidade ela está mal gerida, mal cuidada, esburacada. Alguns quarteirões que a gente passa, num quarteirão com 8 buracos, o perigo que isso está representando para a vida das pessoas. O Departamento de Águas de Ribeirão Preto vazando água na cidade inteira. O desgoverno é visível, né? As crianças das escolas municipais ainda estão sem uniforme nesse ano letivo de 2015. O desgoverno é visível. Mas esse desgoverno não é motivo para se caçar uma prefeita. Você não caça um prefeito, o mandato de um prefeito, um mandato de um governador e de um presidente por causa do desgoverno, né? No Brasil, aqui em Ribeirão Preto, a gente sofre duplamente, porque é um desgoverno que a presidente Dilma impõe ao país, encurralando o país numa recessão com inflação e escalada de juros, né? O Ribeirão Pretano sofre o desgoverno Dilma e o desgoverno Darcy, né? Mas isso não é motivo permitir do Estado também, porque também não tem segurança pública, né? Olha o que nós estamos vivendo aqui em Ribeirão Preto com a questão da segurança, né? Mas isso não é motivo para, apesar da gente sofrer demais com isso, isso não é motivo para a gente caçar um prefeito. Mas houve um motivo para caçar a prefeita, né, revelado por uma investigação nossa, conduzida pela nossa assessoria, que culminou. O trabalho do vereador é o quê? Fiscalizar o executivo. No trabalho de fiscalização, descobrimos uma infração gravíssima da prefeita e demos notícia disso para a cidade. Você me entrevistou aqui no Ponto de Encontro sobre o assunto do desvio de verbas do Instituto dos Aposentados em Ribeirão Preto. Os meios de comunicação me entrevistaram, eu falei da tribuna, escrevi no site www.marcospapa.com.br. Quer dizer, o fruto da nossa investigação, demos notícia pela imprensa, pelo Ministério Público. Uma parte da opinião pública se sentiu sensibilizada por isso e, então, construiu uma representação contra a prefeita aqui na casa. A casa a acolheu e houve um pedido de votação, houve uma votação para ver se abriria essa comissão processante ou não. Explicando para você que não vem acompanhando passo a passo, que está assistindo a TV Câmara, nós não votamos aqui na Câmara a cassação da prefeita. Nós votamos a abertura de uma comissão processante. E a maioria dos vereadores entendeu que não deveria se abrir a comissão processante. A oposição entendeu que deveria abrir uma comissão processante, que havia motivo, um fato concreto, para que se investigasse a prefeita e que se cassasse a prefeita. Os vereadores da base aliada entenderam que não, que esse desvio de verbas do IPM, que eu disse que era ilegal, a decisão do juiz disse que era ilegal, e o Ministério da Previdência disse que é ilegal, a maioria dos vereadores aqui entenderam que não. Perdemos de 12-7, mas perdemos de cabeça erguida, Luciano. Doutor Luiz Eugênio, muito obrigado pela sua participação. Sobre esse processo todo, qual a sua opinião, com toda a sua experiência? Muito bom dia a todos vocês que nos ouvem nesse momento. E a minha presença aqui, na qualidade de advogado, a convite aqui dos organizadores do programa, tem como foco esclarecer alguns pontos, talvez sobre a ótica jurídica, e prestar à população uma informação, dados ou informação que talvez que nos meios comuns ela não tenha. Primeiramente, a pergunta é interessante, ela instiga primeiro a entender o que seria um desvio e por que um grupo de vereadores está representando na forma da lei ou quer apurar a responsabilidade
na forma da lei, pelo desvio praticado pela senhora prefeita municipal de Ribeirão Preto. Na verdade, de uma forma muito simples, eu diria o seguinte, que seria o mesmo que no orçamento, fazendo uma simples comparação para que o telespectador compreenda. Imagine que no orçamento da casa, nós temos lá o dinheiro destinado a pagar a prestação da casa própria. Nós temos lá o dinheiro destinado ao custeio, alimentação, transporte, despesas gerais da casa, alimentação com filhos, e seja o que for. Aí o que acontece? Quando não há administração, quando não há gerência no próprio orçamento da casa, o que acontece? Aquele que tem o poder de pôr a mão no dinheiro, ele deixa de pagar, por exemplo, a prestação da casa própria. Ele deixa de pagar lá o seu carnê de algum bem que ele comprou. Em detrimento desse não pagamento aqui, ele pega esse dinheiro e vai usar lá na alimentação. O que acontece? Não vai faltar o alimento à mesa. Entretanto, ficaram as obrigações para trás que vão incorrer, por exemplo, num apontamento de protesto, numa restrição de crédito, no Instituto como Serasa ou outros aí. Então, vai ficar um buraco porque houve um desvio do dinheiro que deveria ser destinado ao pagamento de alguma coisa e não foi. Ele foi desviado para o custeio ou para outra finalidade. No caso específico, o que a representação, o pedido de abertura de comissão, se destinava a apurar a responsabilidade da prefeita e, por consequência, também de alguns agentes políticos dela nomeados, porque eles tiraram o dinheiro da previdência do município, dos aposentados, aquele que custeia a vida do aposentado do município, para o custeio, para outras despesas que não aquela que a própria lei determina. Diferente do orçamento doméstico, a verba pública, ela só pode ser gerida ou autorizada a ser mexida mediante lei. Primeiro, a lei federal, que é a lei maior, que diz que dá aquela verba o endereço certo. Não pode ser gasta que não dentro dos exatos interesses dos aposentados, e não por o custeio. Ao que parece a representação, e corri os olhos e dei uma lida, a prefeita, por interferência direta, inclusive por nomeação de um novo quadro do próprio Instituto, porque os dirigentes que lá estavam não estavam de acordo com a interferência do Executivo lá no Instituto de Previdência, e ela nomeou novas pessoas, e esses novos integrantes, novos agentes políticos, convalidaram o desejo da senhora prefeita em destinar a verba do IPM para o custeio, para outras despesas. Em razão disso, é isso que eu acredito que talvez o telespectador tenha entendido o que era esse desvio de dinheiro, e não se fala em momento nenhum, como se corre por aí hoje na televisão, na mídia nacional, que é o proveito próprio, que é usurpar, que é roubar, que é pegar para si. Não. No caso em tela, aqui em Ribeirão Preto, no nosso caso, o que nós estamos dizendo é que a senhora prefeita mudou a destinação da verba, provavelmente por uma falta de planejamento ou coisa que valha a espécie. Então, essas são as minhas considerações iniciais neste aspecto. Espero ter esclarecido ao telespectador o que é um desvio dentro da gestão pública. Falando em gestão pública, a prefeita Darcy Vera sofreu mais uma derrota essa semana, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a PPP do lixo, vereador. Também, Luciano. Obrigado, doutor Luiz Eugênio, pelo esclarecimento. Ficou claro que a prefeita arbitrariamente, né, exonerou a direção do Instituto dos Aposentados, que concordavam que ela desviasse essa verba, colocou novos dirigentes que rapidamente assinaram. Essa é a infração que o grupo apresentou. Vai faltar dinheiro para os aposentados de Ribeirão Preto, dos servidores. Então, tem toda a razão esses 25 munícipes que assinaram a representação aqui na casa. Vereador, infelizmente, perdemos essa batalha. Agora, e o sindicato dos servidores públicos? Como é que fica nessa? O sindicato, não houve ninguém do sindicato que tivesse assinado a representação. Eu acho que numa outra oportunidade você poderia
convidar para explicar. Já a AMAP, que é a Associação dos Aposentados, na pessoa do Dr. Nonino, houve um apoio veemente a esse pedido de cassação, porque ele viu que o documento era sério, ele também analisou essa representação. Então, agora, com relação ao Sindicato dos Servidores, eu não vi nenhuma assinatura de nenhum membro do sindicato. Então, seria uma oportunidade para você ter alguém deles aqui para falar a versão deles. Mas, no nosso entendimento, havia um fato concreto, o juiz disse que é ilegal, o Ministério da Previdência disse que é ilegal. No nosso entendimento, a prefeita merecia uma investigação mais profunda, sobre esse caso. Os vereadores aqui na Câmara, da base da prefeita, acharam, não quiseram investigar. Licença, parece que, quer dizer, então, que o sindicato foi omisso nisso? O sindicato não se manifestou, não houve uma manifestação nem na assinatura da representação dessas 25 pessoas e também aqui na Câmara não. Nós estamos falando do sindicato dos servidores municipais, ou é outro sindicato? Dos petroleiros, dos caminhoneiros, é sindicato dos servidores. Sindicato dos servidores. Mas o assunto diz respeito a eles ou não diz respeito à categoria? Sim, o Sindicato dos Servidores não se manifestou. Houve uma manifestação da Associação dos Aposentados, acho que porque se sentiram diretamente atingidos. Mas é bom lembrar que todo servidor vai se aposentar. Quer dizer, se os aposentados gritaram com mais força, porque vão ser atingidos imediatamente, é motivo de preocupação a todo servidor esse sequestro desse recurso que a prefeita fez. A prefeita sequestrou o recurso que vai pagar a aposentadoria do servidor amanhã. O servidor tem que estar muito atento, não é pouco não, e cobrar a diretoria do sindicato para que se manifeste com relação a esse assunto. É muito válido a lembrança que o Luciano e o doutor fazem nesse momento. Mas então, voltando para a sua pergunta, Luciano, com relação à derrota que a prefeita Darcy Vera sofreu na Justiça, no Tribunal de Justiça em São Paulo, ela é da mais alta importância para o munícipe ver. O munícipe, o cidadão, ele está perdido nessa convulsão política de corrupção em todas as esferas, né? E fica assim, mas papo, o que a gente pode fazer? Ora, o que a gente pode fazer? Eu venho falando isso aqui há 2 anos e meio, já são 2 anos e meio de mandato, né? Nós queremos mudar as regras do jogo político que está aí. Eu sempre tive esse sonho, mas eu tive que entrar no jogo para mudar as regras. Você não muda as regras de fora. Pode fazer o que a sociedade está fazendo, pressionar. Mas a sociedade pressiona e alguns políticos fazem sintonia com essa pressão, outros não, né? Repare que para muito político está ótimo do jeito que está. Tem muito político que quando o cidadão fala assim, eu detesto política, tem muito político que fala, oba, deixa comigo que eu adoro. Porque para muito político, tudo está excelente. Que a cidade fique ruim, ele fica fazendo favor a vida inteira, constrói seu curral eleitoral e se reelege perpetuamente. O nosso mandato tem tido outro tipo de postura. Essa derrota que a prefeita sofreu é um caso exemplar. O que a gente pode fazer, meu caro cidadão que mora em Ribeirão Preto, que nos assiste pela região? Agir. E nós agimos. Nós fomos buscar o nosso direito na justiça. Havia uma concorrência bilionária, dirigida a um grande grupo econômico. Eu chamei os cidadãos, a sociedade civil organizada, veio para a Câmara Municipal, construímos uma representação que foi parar no Ministério Público. E no Ministério Público foi feita uma ação civil, a prefeitura perdeu, a prefeita Darcy Vera recorreu, e agora perdeu definitivamente. O quê? Uma concorrência do lixo bilionária, dirigida a um grande grupo econômico. Então foi a população de Ribeirão Preto que veio aqui na Câmara Municipal, construímos uma representação, os doutores advogados que nos ajudaram a lapidar juridicamente, mas foi a população que fez. Essa derrota, como fica agora? Qual é a situação? A situação agora é a seguinte. Nós vamos ter nova licitação, já está sendo proposta, qual que é a visão, qual que é a postura? Só para esclarecer, o lixo dá um dinheiro, mas dá um dinheiro que os senhores não imaginam.
Não imagina o dinheiro que dá o lixo. E nós poderíamos estar explorando muito o lixo. O lixo não é lixo, o lixo é fonte de energia. É fonte de energia. É fonte de tudo, é fonte de recursos e fonte de energia. Hoje em dia nós sabemos que as técnicas hoje até as técnicas ambientais e as politicamente corretas, tecnicamente corretas, há um grande aproveitamento. O que se põe fora hoje do lixo é muito pouco. Nós temos exemplos de países, de continentes mais evoluídos e que não gozam de tanto espaço público para ser contaminado como o nosso Brasil, como a nossa cidade, que eles já há anos vêm pensando num grande aproveitamento. E outra, antigamente os ganhos, eu me recordo bem, havia ganhos apenas ecológicos, porque o custo era muito alto, a reciclagem, a separação, a queima, seja o que for. Bom, hoje em dia não, hoje em dia os custos diminuíram, os ganhos não são mais somente ecológicos, ou para as futuras gerações. Hoje o lixo gera recursos, ele gera recurso para a empresa que opera, ele gera recurso para quem armazena, para quem vende, para quem recicla, para quem se aproveita, né? E ele faz bem ao planeta. Então, hoje, o lixo é um conjunto de ações complexas e que geram emprego, geram recursos, aproveitamento, ganhos ecológicos, ganhos ambientais. Então, o assunto tem que ser visto de uma forma ampla. Por isso, onde a sociedade, de maneira representativa, possa opinar e ter os seus representantes dentro das áreas técnicas que venham interferir no próprio planejamento do lixo da cidade. E não simplesmente uma concorrência que vise, objetive tirar o lixo da rua e levar para algum lugar. Não é mais isso, acabou. Isso não existe mais. Isso há mais de uma década que não existe mais. O doutor levanta uma questão, antes de voltar para a tua pergunta, Luciano, mas para pontuar para você que está nos assistindo, o doutor Scarpino levanta uma questão importantíssima. Além do ganho ambiental, o lixo gera recursos econômicos para o investidor e para a cidade. O nosso aterro não é em Guatapará? É em Guatapará. O lixo de Ribeirão Preto é levado para lá. Não é nosso. Tem uma empresa... É para onde é levado, mas não é do município. Tem uma empresa, a vencedora da licitação, que publica nos jornais que está ganhando muito dinheiro explorando o gás que esse lixo gera. Gás metano. Né? Sabe o que a prefeita fez? Ela falou que não quer esse dinheiro para os cofres municipais. Acredite se você quiser. Não está faltando dinheiro? Não tem jeito, não tem. Tá faltando insumo nos postos de saúde. Aqui no gabinete eu recebo ligação de funcionário da saúde, de enfermeiros, de professores. Papa, tá faltando gaze, tá faltando seringa, tá faltando agulha, tá faltando uniforme para as escolas, tá faltando dinheiro para tapar buraco de rua, para fazer capina, ou não tem mato na cidade inteira. Olha a dengue chegando. E a prefeita não quer o dinheiro que está sendo gerado no lixo de Guatapará. Foi feita uma lei aqui na Câmara, a Câmara aprovou uma lei, de autoria do vereador Gilberto Abreu, que eu não era vereador na época, que falava, se for gerado algum recurso financeiro no lixo de Guatapará, uma parte tem que vir para os cofres públicos. A prefeita não quer. Ela não quer porque ela é sócia da empresa, eu não sei por quê. Ela está agindo dolosamente, trazendo prejuízo para os cofres públicos. É o cúmulo do absurdo. Além do desgoverno, que eu falei no começo, além do desgoverno, ela age de forma dolosa. Que isso? Então, se ela vetou a lei, ela fala que é por vício de iniciativa. Não era atribuição da Câmara Municipal fazer uma lei dessa. Faça, senhora prefeita. Os meus amigos que estão me assistindo agora aí na assessoria de imprensa no Palácio Rio Branco, pega minha fitinha, leva lá para a prefeita, sobe no andar de cima no gabinete dela. Prefeita, a senhora não quer por quê? A senhora é sócia da empresa e a gente não sabe? Ou a senhora simplesmente quer prejudicar a população de Ribeirão Preto, como intencionalmente a senhora está fazendo? Não é só o desgoverno. Então, é isso que acontece. A população elege alguém
que ao invés de defender o interesse da população, defende o interesse da empresa do lixo e toma dinheiro que é nosso. Então, o vereador, Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Aí a população não entende porque tudo fica como está. Então, veja bem, quem está nos assistindo agora deve estar perguntando, pô, e agora? Como é que vai ficar a coleta? Como é que vai funcionar o serviço de limpeza da cidade? Eu recebi informação que o cata-galho não funciona, porque toda vez que enche o caminhão, só tem um caminhão só recolhendo, tem que ir até Guatapará e volta, carregado. Aí demora mais meio-dia só para fazer isso. Então, quer dizer, e agora? O telespectador que está nos assistindo agora, qual será o procedimento que o senhor imagina por parte do Executivo para o lixo da nossa cidade? O Executivo, hoje, a prefeita municipal, ela obedece ordens, ela não governa mais por vontade própria. Nós não temos propriamente uma prefeita. Nós temos alguém que, quando o juiz manda fazer alguma coisa, ela faz. Nesse caso do lixo, o juiz mandou ela enterrar a iniciativa de endividar Ribeirão Preto por um contrato furado. A gente não ia ter direito de exigir praticamente nada. Porque imagina, se não está no contrato, estando no contrato, como é o caso do ônibus, a prefeita não manda fazer, deixa as empresas fazerem o que bem entende. Imagina no lixo que nem no contrato ia estar. Na mão de quem que a gente ia estar? Muito bem. Então o juiz mandou enterrar, o Tribunal de Justiça mandou enterrar essa concorrência. O que tem que fazer agora? A cidade está fazendo um amplo levantamento das necessidades de lixo e sanitária. Que lixo? Cata-galho que você falou, lixo hospitalar, lixo da construção civil, lixo doméstico, orgânico e reciclável, não é? Tem que fazer, está fazendo um amplo levantamento dessas necessidades e uma nova licitação. O que eu espero é que não seja feita essa PPP. O que é PPP? Parceria público-privada. Por quê? Porque a prefeitura, a administração da Darcy Vera, quer que o parceiro privado invista 10%. Ela está propondo o melhor negócio do mundo para essa empresa. Investe 10% e ganha um contrato para explorar 20 anos. Então, aí, meu Deus! Deixa eu só fazer uma colocação. Então, na sua opinião, o senhor acha que tem que dividir por segmento do lixo? E é bom então, você dizer isso seria, então vamos supor, cata-galhos. Vai ter que fazer uma concorrência para cata-galhos. Então a pessoa que vem, faz a capina, faz a poda, já automaticamente recolhe e leva embora. Aí nós vamos ter os depósitos da construção civil. Da construção civil. Aí, com isso, parceria, a quem ganhar vai ter que construir 3 ou 4 usinas de recicláveis para fazer material para beneficiar a construção civil para as pessoas de baixa renda. Assim, é esse entendimento. É isso, Luciano. Mas é importante dizer a você, telespectador, que essa convicção que eu tenho hoje, ela surgiu de mais de 10 reuniões com ambientalistas, com economistas, com autoridades no assunto, no âmbito jurídico. A OAB ajudou muito, né? A doutora Camila esteve aqui, a doutora Camila, que é da questão de resíduos sólidos da OAB, agora está o doutor Luiz Eugênio Scarpino, que também pode nos ajudar aqui. Essa certeza surgiu de um grande ciclo de estudos, de debates, que eu organizei na Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui na Câmara. Então ele é fruto, nós bebemos em várias fontes de conhecimento para chegar a essa conclusão. Você pode fazer 5 grandes concorrências, 5 concorrências gigantescas, sem amarrar, sem escravizar Ribeirão Preto numa dívida bilionária, porque a prefeita quer fazer uma PPP. Gente, vou repetir para você aqui que está nos assistindo, e o doutor me corrija se eu estiver errado. Uma parceria público-privada se justifica quando você, por exemplo, vai construir um grande hospital, ou o famoso centro administrativo que Ribeirão Preto não tem. Aí a prefeitura não tem o dinheiro. Então o parceiro privado, ela vai e coloca 80%, a prefeitura coloca 20%, né? E a gente explora esse hospital, esse centro administrativo, ou no caso das rodovias, que vão agora, vai terminar as concessões agora em 2018. O parceiro privado explora por um tempo e devolve isso para o município. Mas ele investiu 80%, a prefeitura 20%. A prefeita quer propor uma parceria público-privada, que o privado vai investir 10%. Tenha santa paciência. O munícipe tem um pouco de inteligência, muita inteligência, para entender que isso é uma jogada de interesse baixo
para escravizar Ribeirão Preto numa dívida bilionária. Nós podemos atrair... Pois não, doutor, desculpa. Não tem problema. Desculpa interrompê-lo. Mas é só esclarecer o seguinte. Qual foi o motivo, qual foi a interferência? Eu participei dessa na época e colaborei com algumas opiniões técnico-jurídicas na área de licitações, da qual eu tenho alguma experiência dentro da advocacia, seja público ou privada. O projeto principal, o projeto do qual a Justiça negou que desse seguimento, ele previa que serviços como esse, foi falado aqui, seja serviços específicos e até comuns, como, por exemplo, separar lixo orgânico de lixo reciclável. O lixo reciclável, aquele que é construção civil, aquele que é aproveitado, é vidro, é plástico, é papel, seja o que for, e seus vários procedimentos e processos de aproveitamento. Por isso que nós dizemos que hoje o lixo é matéria viva, orgânica, é matéria que gera recurso. Assim como a terra que sai, um buraco que você faz, você não tirou terra, você tirou material que vai servir para outra coisa. Quando você mexe na floresta, você está mexendo numa fonte de riqueza. O lixo é uma fonte de riqueza. O que parou a licitação foi que o projeto do Executivo, ele privilegiava que todos os serviços de lixo de Ribeirão Preto, todo o aproveitamento e reutilização de tudo, fosse feito apenas por uma empresa que tomasse conta de tudo, e que serviços comuns, por exemplo, como só coleta, como só transporte, serviços como separação, segregação, usina de reciclagem, que são coisas independentes e autônomas, fosse feito por um só grupo econômico, ou uma empresa. Multiplicado isso pelo número de anos que se projetava o contrato, e dentro das regras da licitação, que a parceria tinha que seguir, somente grandes grupos econômicos, muito parecido com esses que hoje nós encontramos na Operação Lava Jato, são grandes empresas, só grandes aglomerados, só grupo econômico com muito recurso, grandes empreiteiros que teriam a competência de disputar o serviço de Ribeirão Preto. Então, Ribeirão Preto ficaria refém de um grande grupo econômico para fazer tudo, para fazer todos os serviços. E o que o vereador questionou, dentre várias regras, foi que na forma de como se investe isso, qual a proporção pública, qual a proporção privada, quais são os critérios de interesse da cidade, aí a população, a sociedade civil comum e a técnica foi esquecida, foi deixada de lado. Os critérios, ao que parece que foi acolhido pela Justiça de modo geral, seja local ou confirmado pelo Tribunal de Justiça, ele entendeu que os interesses do município não estavam sendo defendidos. Por isso que foi parado. Vereador, num ponto claro, para o telespectador entender, o senhor pretende, como parlamentar, o senhor pretende convocar audiência pública para discutir sobre esse caso? Ou existe, a prefeitura vai continuar o contrato antigo até que se solucione esse problema? A prefeitura, a administração Darcy Vera, está prorrogando o contrato existente, que é ruim para o município, que gera prejuízo para o município, por responsabilidade dela, por teimosia, por falta de ter gente técnica em volta. Os poucos que ela tem, ela não escuta. Então a cidade sofre esse desgoverno que você, munícipe, está sentindo na pele. O que tem que fazer hoje? Nós vamos fazer na Comissão de Meio Ambiente novas audiências aqui na Câmara e, se necessário, no Ministério Público, para que a cidade saiba o que está sendo feito. A Prefeitura vai ter que fazer um novo edital de licitação. Nós, a cidade de Ribeirão Preto inteira, a sociedade civil que opinou, que veio aqui, que escreveu, tem certeza que não tem cabimento, como fundamentou muito bem o doutor Scarpino, uma empresa que tem que ter tecnologia para fazer o tratamento adequado de um lixo hospitalar, que ela tenha que contratar gente para pintar a guia, para cortar capim de avenida, para cortar o canteiro de grama de uma avenida, de um terreno público.
Coisas que muitas das empresas locais podem fazer. Poderiam fazer. Eles poderiam disputar o contrato. Essa foi uma grande discussão que não tinha terminado a inclusive explicação. as cooperativas de reciclagem, No caso do elas lixo, poderiam participar da concorrência pública, como não? no caso do lixo reciclado, Ou direto ou diretamente, É. porque se ela não tem capacidade de disputar uma parcela do contrato, ela pode ser recontratada pela própria empresa vencedora. Sem dúvida. Que esse é o trabalho e os estudos que a Câmara e essas comissões vêm fazendo. Ao que parece, se o vereador me permitir perguntar até, a Câmara estaria disposta, com esses estudos, a colaborar com a formulação do novo edital? estamos à disposição. Nós construímos uma fonte. Sem interferência, lógico, Claro, sem nós querer construímos interferir. uma base, nós construímos uma base de argumentos. A nossa assessoria, doutor Scarpino, já está indo às auditorias, às audiências públicas que a prefeitura está fazendo. Não são audiências de muita qualidade, mas ela está fazendo. E a nossa assessoria, Luciano, já está levando esses argumentos. E levando com muita força para dizer, prefeitura, não faça uma parceria A público-privada. própria OAB está disposta a ajudar, e eu tenho a colaboração do nosso presidente, o doutor Domingos Tocco, tem disponibilizado profissionais aqui bastante competentes e experientes nesse segmento para colaborar, como já ofereceu outras oportunidades. Lá, no início dos nossos debates, a OAB foi muito presente. O doutor Domingos tem, sim, colocado bons advogados à nossa disposição, notadamente a doutora Camila Riberto. Gratuitamente. Gratuitamente. Sem nenhum interesse, sem ser indicado por empresas ou por agentes políticos. Mas é a força da sociedade civil, levando para a prefeitura as orientações. Nós poderíamos fazer 5 licitações gigantescas, cada uma para uma área. De novo, construção civil, hospitalar, domiciliar, reciclável e orgânico, a parte de capina de terrenos públicos particulares, canteiros de avenidas, praças, parques, Transporte. São 5 licitações gigantescas. Aí você abriria para competidores nacionais e regionais. E quem desse o melhor preço e oferecesse o melhor serviço, levaria. A prefeitura está batendo numa tecla que ela quer PPP. Vereador. Vai endividar o município. Vai endividar o município. A prefeita vai ter que ouvir as ordens da justiça. Nós vamos ver esse edital. Desde já, a Comissão Permanente de Meio Ambiente está à disposição para ajudar na elaboração do novo edital. Quero agradecer a presença do doutor Luiz Eugênio Scarpino, a sua presença, vereador. Vamos prolongar outros programas com novas bate-papos, debates sobre a PPP. Vamos acompanhar a Comissão Permanente do Meio Ambiente com transmissão pela nossa TV Câmara. E essa discussão vale a pena você participar. Forte abraço, vereador. Um forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. E até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.